Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande retomar este contato com os irmãos, com as irmãs, depois de um bom tempo, apesar de virtual, né? Não é nem um diálogo, mas é um monólogo. Eu falo e vocês ouvem. Mas é uma alegria muito grande para a gente, para mim, para a Leila também, né? De uma certa forma, manter este contato com vocês. Tá? Agradeço ao pastor, tá? Agradeço ao conselho por me dar esta oportunidade, permitir que a gente tivesse este contato com a igreja de Mauá, presbítera Jaqueline, que mediou, que auxiliou na parte da tecnologia para que a gente pudesse fazer esta transmissão. Aliás, fiquei bastante preocupado domingo quando o pastor avisou no final do culto que eu estaria trazendo o estudo. Aí eu pensei, né, poxa, ninguém vai querer assistir, tá? Deu ruim. E depois a presbítera Jaqueline também postou nos avisos, e a preocupação continua, né? Ou continuava. Tá? Mas graças a Deus nós estamos aqui neste contato com os nossos irmãos. Quero propor, como todos sabem, gosto muito de trabalhar com os textos do lecionário da nossa igreja. Tá? E vou propor para que a gente faça a leitura em Mateus capítulo 20, versos 1 a 16. Este texto tem o seu paralelo, ou seus paralelos, no livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 34, verso 1 ao 11, e também no Salmo 21 a 22. Todos sabem que eu gosto de utilizar versões diferentes da Bíblia, assim era quando estava na igreja. Utilizava por vezes a Bíblia de Jerusalém, que eu gosto bastante. Utilizava a nova tradução na linguagem de hoje. Ultimamente tenho utilizado a nova Almeida atualizada, mas hoje vou utilizar uma outra versão, bem diferente da que estamos acostumados. Trata-se de uma versão de Eugene Peterson. Ele é um pastor, professor, escritor, poeta, lecionou por muitos anos, cerca de 30 anos, e depois se dedicou a fazer uma paráfrase do texto da Bíblia, que ele chamou de a mensagem. Então eu vou utilizar, na realidade, esta paráfrase, este texto, para nossa reflexão de hoje. Me lembro de certa vez no presbitério, ainda o presbitério leste, há muito tempo do reverendo Leonildo ainda. O presbitério, ou melhor, as igrejas do litoral paulista ainda faziam parte desse presbitério. E numa determinada reunião do presbitério, um dos presbíteros levantou, num dado momento, não sei a causa, mas ele disse que foi numa igreja do presbitério em que utilizava-se revistas diferentes, inários diferentes e muito possivelmente iriam trocar até a Bíblia. Se hoje ele estivesse ouvindo, com certeza ele estaria fazendo essa constatação. É que na época a nossa igreja ainda não tinha revista própria e nem tinha o Cantar em Todos os Povos. A maioria utilizava a revista do Curso Popular e também o Inário, Salmos e Hinos. Então esta é a versão que eu vou utilizar no dia de hoje. Tá? Então os irmãos prestem atenção, podem até ter o texto em mãos, mas ele é um pouco diferente. Já começa no título, né? Mateus 20, de 1 a 16. A história dos trabalhadores é o título. O reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar.
Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. Ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo. E assim foram. O administrador faz o mesmo por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles: por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então eles os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu seu capataz: chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comecem com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Ele respondeu ao que falava em nome de todos: amigo, não fui injusto. Nós concordamos com este valor, não concordamos? Então, pegue seu dinheiro e vá embora. Decidir dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está, mais uma vez, a grande inversão. Os primeiros terminarão por último e os últimos terminando em primeiro. Há 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque existe uma similaridade muito grande entre eles, o que não ocorre, portanto, com o evangelho de João. Mas esses 3 sim, Marcos, o primeiro a ser escrito, e depois os demais, Mateus e Lucas. Mas muita semelhança entre eles. E Mateus, na realidade, entre eles é o mais sistematizado, ou seja, ele mantém uma certa lógica, o que não ocorre, por exemplo, em Marcos, né, que entre eles é o que menos mantém essa sistematização. Mateus constitui, assim, um conjunto bem harmonioso. Alguns estudiosos propõem até uma divisão no livro de Mateus em partes. E vou destacar daqui a pouco 7 partes que se propõem a divisão no Evangelho de Mateus. Mas não se pode negar, entretanto, que a centralidade da mensagem no Evangelho de Mateus é o reino dos céus ou o reino de Deus. Essa proposta de divisão, para que a gente possa ter uma noção, eu encontrei, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém. Ela propõe essa divisão em 7 partes, os 28 capítulos do Evangelho de Mateus. Assim, no primeiro e segundo capítulo, é a narrativa do nascimento e infância de Jesus. Depois vem capítulos 3º ao 7º, promulgação do reino dos céus. De 8 a 10, a pregação do reino dos céus. E depois o mistério do reino dos céus, do capítulo 11 até 13:52. A igreja primícias do reino dos céus,
que vai de 13:53 até 18, o advento próximo do reino dos céus, 19 a 25, e por fim, paixão e ressurreição, 26 a 28. Note-se que apenas o primeiro, segundo capítulo e o 26 e 28 não fala sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. Daí a centralidade neste tema no evangelista Mateus. O reino, no latim, ele vem da palavra regnum, que refere-se a um determinado espaço, a um determinado território, a um determinado estado, a um determinado país, cujos habitantes estão sujeitos a um governo, e principalmente um governo de um rei. Portanto, constitui-se uma monarquia. Duas palavras, e arquia, governo. Trata-se, portanto, de um estado cujo governo ele é unipessoal, uma única pessoa, ele é vitalício e quase sempre ele é hereditário. O maior exemplo que temos ainda hoje é a Inglaterra. Todos vemos falar, vez ou outra, da rainha Elizabeth, e já tem na sucessão o príncipe Charles aguardando para herdar o trono, herdar o reino. Assim, falar do reino dos céus ou reino de Deus é falar de um espaço local cujo governo, cujo rei é o dono, é absoluto, é eterno e é infinito. Porém, quando nós falamos do reino dos céus, falamos do reino de Deus, não estamos falando de um reino hereditário. Não existe nenhuma possibilidade de outro assumir. Ainda que muitos, no decorrer dos tempos, têm tentado assumir esta posição, a posição de Deus, e o que se acentua muito mais nos nossos dias, né? Não são poucos os que tentam assumir, na realidade, a posição de Deus. Mas voltemos, portanto, ao Evangelho. Falamos que o reino de Deus é a centralidade do evangelista Mateus, mas também o é do Novo Testamento. Portanto, a mensagem do reino de Deus está presente em todo o Novo Testamento. E o precursor, aquele que veio antes para anunciar o reino, é João Batista, um homem que vivia no deserto, um homem de campo, mas que, num dado momento, ele proclama, lá em Mateus 3:2, mudem de vida. O reino de Deus está aqui. Portanto, João Batista antecipa aquilo que seria a essência do ensino de Jesus. A partir de então, Jesus assume e já declara: oriente sua vida de acordo com a realidade. A iniciativa e a provisão é de Deus. Ou seja, busquem primeiro o reino de Deus. Na outra tradução, bastante conhecida nossa. Não se preocupem com as perdas, não se preocupem com o dia de amanhã, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Mateus 6:33. Na oração modelo, Jesus ensina os discípulos a pedir: venha o teu reino, revela-nos quem tu és. No Evangelho de Mateus, nós encontramos 34 vezes o termo reino dos céus e 4 vezes
a expressão reino de Deus. Marcos e Lucas utilizam mais o termo ou a expressão reino de Deus. Mas voltemos à narrativa. O reino de Deus é como o administrador de uma propriedade, um homem rural que saiu bem cedo, de manhã, a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia. Acordo fechado, contrato assinado e os trabalhadores partem para o trabalho. Mas o administrador, com certeza, necessitava de mais trabalhadores. E daí então ele sai à procura. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, ele encontra alguns outros desempregados andando pela praça da cidade e lhes propõe que fossem trabalhar também em sua vinha, ajustando um preço justo, não diz quanto, mas diz que eles foram trabalhar também na vinha. E ainda mais tarde, novas investidas, mais trabalhadores necessitados, por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas ele saiu e ainda encontrou alguns desocupados e pergunta a eles: por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Ao que eles respondem: porque ninguém nos contratou. Então ele os contratou também. Por fim, chega a hora do pagamento. Terminado o expediente, hora de receber, o proprietário chama o responsável, o seu capataz, o contabilista, chama os trabalhadores e paga o salário deles. E ele dá uma ordem ao capataz: comecem com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Percebam esta inversão. Pague os que foram contratados por último e depois, por fim, pague os primeiros. E os últimos tinham trabalhado apenas 1 hora. Certamente que os que foram contratados pela manhã viram o que os outros estavam recebendo e recebiam o mesmo valor que eles. Imaginaram, portanto, eles que iriam receber um valor bem maior. Imagine que se os das 5 receberam uma prata, isso deveria ser multiplicado pelo menos por 10. Contudo, receberam o mesmo valor, diz o texto. Decepção total. Caiu a ficha e eles, revoltados, reclamaram com o administrador. O último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. O administrador respondeu àquele que falava primeiro, o líder. Provavelmente hoje seria um líder sindical, né? Amigo, eu não fui injusto contigo. Por quê? Nós concordamos com este valor, não concordamos? Então, pegue o seu dinheiro e vá embora. Decidi eu dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Sem dúvida, hoje, o dono seria denunciado, processado por constrangimento, equiparação salarial, trabalho escravo e por aí vai.
A parábola dos trabalhadores da vinha, registrada somente por Mateus, narra, portanto, a história de um homem que contrata alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. O texto no contexto. Voltando um pouco, no capítulo 19, a partir do verso 16, nós encontramos a condição primeira e a condição necessária para que Jesus introduza a parábola da vinha. Trata-se do texto do jovem ou do moço rico que chega até Jesus e pergunta a ele o que era necessário para herdar o reino dos céus. Jesus responde que devia cumprir todos os mandamentos e vai citando alguns desses mandamentos, ao que o jovem responde: tenho cumprido todos estes mandamentos. Jesus então diz ao jovem: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, vem e segue-me. Lógico que Jesus estava falando porque conhecia o coração daquele jovem. Não está dizendo que devemos vender tudo o que temos, abandonar tudo, distribuir aos pobres e segui-lo. Mas ele vê o nosso coração, onde estão colocados os nossos bens, onde estão colocados os nossos sentimentos. Na sequência, Jesus explica a parábola e afirma: é mais fácil o camelo entrar ou passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Dando ênfase, neste sentido, ao perigo das riquezas. Neste momento, os discípulos que o acompanhavam estavam ao lado dele, presenciando toda a cena, presenciando todo o diálogo, ficaram chocados. Senhor, se é assim, quem tem chance? E Jesus dá a resposta. Olhou bem firme para eles e disse: ninguém tem chance se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Entra em cena Pedro, também era o líder dos apóstolos, e começa um diálogo com Jesus: nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Ao que Jesus responde: sim, vocês têm me seguido. Na recriação do mundo, quando o Filho do Homem reinará gloriosamente, vocês que têm me seguido irão governar, começando com as 12 tribos de Israel. E não apenas vocês, mas qualquer um que sacrificar o lar, a família, propriedades, qualquer coisa, por minha causa, terá tudo de volta, multiplicado 100 vezes, sem mencionar o prêmio da vida eterna. Essa é, portanto, a grande inversão. Muitos dos primeiros terminando por último e os últimos terminando em primeiro. É possível identificar nas intenções de Pedro, ou na pergunta de Pedro, aspectos materialistas também. Nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? E a clareza de Jesus na resposta: a recompensa não se mede por questões materiais, muito pelo contrário. A recompensa só é possível se ocorrer um processo de regeneração.
É uma regeneração que garante ao homem pecador o acesso ao reino dos céus. Com base neste contexto, Jesus propõe, portanto, a narrativa da parábola dos trabalhadores da vinha. Regeneração. Uma das atividades na minha vida profissional referia-se a um processo em um determinado produto que trazia de volta a ele a qualidade de quando novo. Ou seja, quando esse produto era novo, ele possuía algumas características que iam se desgastando no decorrer da sua utilização. Iam perdendo as suas características químicas e físicas, a tal ponto que não poderia mais ser reutilizado. É aí que se dava o processo da regeneração. Empresas especializadas pegavam aquele determinado produto, passavam por uma transformação e devolvia a ele a qualidade de um produto novo, a qualidade inicial. Portanto, neste processo de regeneração das nossas vidas, também é exercer ou estar submisso a esse processo de regeneração. Morrer o homem velho e nascer o homem novo. Eis uma explicação possível da parábola dos trabalhadores da vinha. Na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus trata exatamente sobre essa questão da recompensa. A parábola começa com a seguinte frase: pois o reino dos céus não será, ele é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. É o primeiro verso do capítulo 20 de Mateus. Neste contexto, o Senhor da vinha prova que bondade e amor deve ir além, deve estar além daquilo que se configura justiça na nossa visão humana. A prática da bondade, a prática do amor deve ser uma constante na vida do ser humano, deve estar além daquilo que nós imaginamos como sendo justo. Desta forma, é a ação de Deus que admite mesmo os que chegam mais tarde, os que chegam tarde, atrasados, que muito provavelmente referia-se no texto aos pecadores pagãos, enquanto os da primeira hora seriam os judeus herdeiros da antiga aliança. Portanto, é dado a eles a mesma possibilidade, a possibilidade de alcançar o reino de Deus, alcançar o reino dos céus. Esta é a grande inversão, propõe Jesus. Muitos dos primeiros terminando por último e os últimos terminando primeiro. É exatamente esta a grande verdade na hora da recompensa. Os últimos foram os primeiros a receber pelo trabalho e sem nenhuma distinção de valores em relação aos primeiros. Para que pensemos um pouco, somos os trabalhadores hoje requisitados para a vinha. Somos aqueles que o administrador sai para procurar e trabalhar na sua vinha. Não sabemos em que momento, se seremos os primeiros ou se seremos os últimos a ser convocado. Mas seja qual for o momento, não nos cabe questionar a paga pelo trabalho, pois estabelecer o valor é de competência única e exclusiva do dono
da vinha. Levar vantagem, ser os primeiros, estar à frente, aparecer é uma característica dos seres humanos. E Jesus enfrentou muito isso com os fariseus, com os saduceus. E hoje não é diferente, mas também o era no momento. Alguns versos depois desta parábola, no mesmo capítulo, instigados pela mãe, João, a mãe dos filhos do Zebedeu, requereram de Jesus esta possibilidade. Neste momento, diz o texto, a mãe dos irmãos Zebedeu se aproximou, acompanhada dos 2 filhos, ajoelhou-se perante Jesus com um pedido. Mestre, Senhor, prometa que meus 2 filhos tenham os lugares de maior honra em seu reino, um sentado à tua direita e outro sentado à tua esquerda. Jesus responde, você não faz ideia do que está pedindo. Dirigindo-se a Tiago e João, perguntou, vocês são capazes de beber do cálice que estou para beber? Sem dúvida, disseram eles, por que não? Jesus disse, pensem nisto, vocês beberão do meu cálice, mas quanto ao lugar de honra, isto já não é comigo. Meu Pai cuidará disto. Busca e cultivo pelo reino de Deus. Essa deve ser uma constante na nossa vida. Deve ser sempre o nosso objetivo. Não sabemos quando esse reino será manifesto. Por isso, é necessário que estejamos sempre em busca deste reino. Lucas registra no capítulo 17, versos 21, num questionamento dos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus responde, o reino de Deus não se baseia no calendário, nem quando alguém disser, veja aqui ou está lá. Sabem por quê? Porque o reino de Deus já está entre vós. Como então encontrar o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de nós, mas para tomar posse, ser um cidadão deste reino, é necessário nascer de novo. Como disse, é necessário passar pelo processo da regeneração e receber de graça este reino por meio da fé. Para entrar no reino dos céus, é necessário se tornar como uma criança. Paulo descreve de maneira fantástica as características do reino de Deus. Reino de Deus, na minha tradução, na tradução que eu estou utilizando, reino de Deus não tem a ver com o que vai para o estômago. Entendam isso. Tem a ver com o que Deus faz com a sua vida, quando Ele a conserta e completa sua obra com alegria. Nossa tarefa é servir a Cristo com sinceridade. Façam isso e irão matar 2 coelhos com uma única cajadada. Agradar a Deus mais que a vocês e mostrar seu valor para todo o mundo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versos 17 e verso 18. Para completar, para gabaritar este reino, ou esta fala,
não podemos perder o foco, não podemos perder a visão, não podemos perder o alvo de que o reino de Deus deve ser prioridade absoluta em nossas vidas. Agora o texto na Nova Almeida atualizada. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Busquemos, portanto, nas nossas vidas, a cada instante, o reino de Deus. Não nos esqueçamos que, se assim agirmos, Deus estará acrescentando bênçãos sobre a nossa vida. Amém, e que assim seja. Vou fazer uma oração final, depois a gente ouve um cântico e assim encerraremos o nosso estudo no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, graças te damos pela tua palavra, porque ela pode ser lida e discutida entre nós com liberdade de expressão, e pedimos ao Pai que essa palavra seja sempre manifesta nas nossas vidas e que nós a tenhamos como leme para adicionar sempre às nossas vidas, porque é nela que encontramos aquilo que nos leva para a vida eterna de maneira santa e de uma maneira purificada. Portanto, ó Pai, como vimos no dia de hoje, que nós possamos pautar a nossa vida sempre na busca do reino de Deus, sempre na busca do reino dos céus, e temos a plena convicção, como o texto nos diz, como o próprio Senhor nos deixou como mandamento, para que busquemos este reino e teremos a certeza e experimentaremos com certeza as demais coisas sendo acrescentadas nas nossas vidas. Portanto, ó Pai, nos ajude nesse sentido, nos dê força sempre à nossa vida, aos nossos irmãos, às nossas irmãs, àqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo neste momento. Que o seu amor e a sua paz continue na vida de cada um, na vida de cada uma. É o meu pedido, no nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém.
Uma boa noite a todos, meu e da Leila, e fiquem todos na paz do Senhor. E até a qualquer momento, presencial ou virtual. Fiquem todos com Deus. Boa noite.